capítulo 2, versículo 1 ao 13, que é a parte que está destinada para nosso estudo e nossa conversa hoje à noite. Amém? Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Amém. Meus irmãos, como vocês podem dizer que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se tratam umas pessoas melhor do que outras? Por exemplo, na reunião de vocês entra uma pessoa vestida de roupas caras e anel de ouro no dedo, e também entra outra pessoa que é pobre, vestida com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial à pessoa rica e disserem a ela: por favor, sente-se aqui no lugar de honra, enquanto disserem ao pobre: você pode ficar ali de pé, ou sente-se no chão perto dos meus pés, esta discriminação não mostrará que seus julgamentos são guiados por maus motivos? Escutem, meus amados irmãos, Deus não escolheu os pobres aos olhos deste mundo para serem ricos em fé. Eles não são aqueles que herdarão o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês desprezam os pobres. E não são geralmente os ricos que oprimem vocês e que os arrastam para os tribunais? Não são eles que falam mal de Jesus Cristo, a quem vocês pertencem? Vocês estão fazendo o que é certo quando obedecem à lei real achada nas Escrituras: ame seu próximo como você ama a si mesmo. Mas se dão atenção especial aos ricos, vocês estão pecando e são culpados de quebrar a lei. Para mim, os dois versículos mais sérios são esses próximos, 10 e 11. Preste atenção. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de violar a lei como um todo. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Então, se você comete adultério, mas não mata ninguém, você já quebrou a lei. Então, em qualquer coisa que vocês façam ou falem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que nos dá liberdade. E esse juízo será sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia aos outros, mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Queremos te agradecer por ela ter chegado até nós, por o Senhor ter preservado essa palavra a homens que, inspirado por ti, escreveram essas palavras. E obrigado pelo legado da Reforma Protestante, que nos deu esse direito também de interpretar o texto em nossa língua, na nossa língua nativa. Obrigado, Deus, por esta comunidade que honra e preza pela palavra e tem um dia de culto dedicado unicamente à palavra. Obrigado por esses irmãos, obrigado pelo Edgar, o pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão que vieram a esta reunião. Converse com a gente esta noite. Fala aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar aos nossos corações. Que essa conversa seja íntima, particular, singular, individual, no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse sermão, ou esta palavra, ou esta conversa que a gente for ter aqui hoje à noite, eu sei que é parte de uma série de ministrações que tem ocorrido nessas quarta-feiras, que é chamada de Quarta na Palavra, em que o estudo sistemático e o expositivo da carta de Tiago é realizado por cada pastor, cada pregador, cada irmão que vem aqui às quarta-feiras e faz uso desse púlpito. Púlpito esse centrado no verdadeiro evangelho de Cristo, como diria Paulo à comunidade de Corinto: por isso eu vos louvo, porque infelizmente
nós temos muita comunidade em que a centralidade da palavra já não é mais o propósito. Acontece tantas as coisas, tanto movimento, mas a palavra mesmo é deixada de lado. Mas bem, acredito que os que passaram, que me antecederam, já mergulharam no texto de Tiago, e o Edgar me pediu para que fizesse essa reflexão com os irmãos essa noite, a partir do capítulo 2. Mas como professor, e às vezes professor tem alguma didática, eu sempre utilizo isso nas minhas ministrações, eu quero voltar um pouco com você, inclusive falando dessa carta num todo, e depois a gente pega a partir do capítulo 2 e faz a nossa reflexão, que é um tema específico, que é muito rápido. Ele vai falar de um tema só, que é preconceito ou acepção de pessoas. Geralmente, quando nós lemos o Novo Testamento, é bem possível, é bem provável que você tenha imaginado que Mateus, por exemplo, é o primeiro livro a ser escrito. Por quê? Porque ele aparece em ordem cronológica como o primeiro livro do Novo Testamento. Mas Mateus, por exemplo, não foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, nem mesmo dentre os 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, nós sabemos que Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho. Mas o primeiro escrito autografado, ou seja, registrado por alguém, foi nosso irmão Tiago que escreveu. Então Tiago, por incrível que pareça, foi o primeiro livro do Novo Testamento. E a carta de Tiago também é a primeira de um grupo de cartas tradicionais chamadas de cartas gerais ou epístola. E aqui eu queria fazer só uma observação, porque às vezes esse termo epístola ou carta pode ser usado de forma diferente dependendo do contexto. Por exemplo, Paulo escreve epístola e ele escreve também carta. Qual que seria então a diferença básica de uma carta para uma epístola? Em se tratando de gênero textual, a epístola, ela não tem um direcionamento individual. Ela é escrita para uma comunidade. Por exemplo, se fosse nos nossos dias e Paulo quisesse escrever para a comunidade do Ribeiro de Abreu, quase que eu falo Paulo VI, achando que estou no Paulo VI, ele ia escrever uma epístola à Lagoinha, a comunidade do Ribeiro de Abreu, e não uma carta. Mas vamos supor que ele quisesse escrever especificamente para o irmão da Lagoinha chamado Timóteo. Aí ele ia escrever particularmente uma carta ao irmão da Lagoinha chamado Timóteo. Então, apesar que nós tomamos também essas cartas pessoais como ensino e elas se tornam cartas gerais, em termos de gênero, a epístola ela é destinada a um grupo de pessoas. Então, Tiago faz parte dessas cartas chamadas cartas gerais, que vai incluir também 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª de João e Judas, que são designados cartas gerais, pois na maioria das vezes essas cartas elas não têm um endereço específico, são para audiências gerais e não as pessoas específicas ou grupos localizados. As únicas exceções aí dessas cartas gerais é a 2ª carta de João, 3ª carta de João, que são escritas também para indivíduos ou para uma igreja específica. Mas devemos notar que, por exemplo, as cartas de Paulo são intituladas de acordo com seus destinatários. Quando ele quer escrever para Timóteo, ele escreveu 1ª e 2ª Timóteo, Tito, a mesma coisa. Ou quando ele quis escrever para igrejas, ele escreve epístola, e nós temos a Colossenses, Filipenses, ou seja, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em Filipe, e por aí nós temos as cartas gerais. Algumas informações preliminares, que eu acredito que a essa altura vocês já sabem responder, já que nós estamos alguns dias na carta de Tiago. Como eu vou falar do capítulo 2, e somente para fazer um teste com vocês, quando eu leio, por exemplo, um texto que é carta ou epístola, para que eu possa tirar o máximo, as lições importantes, 2 coisas são básicas para você identificar. Primeiro, quem escreveu, e depois a qual público que direcionar essa carta. Vamos fazer um teste? Quem é o remetente da carta de Tiago? Você fala assim, mas o próprio nome já diz Tiago. Sim, mas na Bíblia tinha vários Tiago. Qual Tiago que escreveu? Alguém poderia responder, me ajudar aqui? Quem que escreveu? Não vale projetar. Quem que é o Tiago? Amém. Igreja centrada na palavra é isso. O irmão de Jesus. Agora, uma pergunta. Por que nós falamos que é o irmão de Jesus? Por que não poderia ser os outros? Por
exemplo, nós temos o Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João, e temos o Tiago, filho de Alfeu. O que me leva eu confirmar que quem escreveu Tiago foi o Tiago, irmão de Jesus, e não discípulo? Que provas eu tenho? Que evidências eu tenho? Oi? Quem escreveu Atos? Em Atos? Atos foi Lucas. Irmão do Senhor. Tem isso na carta de Tiago? Tem ou não? Preste bem atenção, não sei se eu já falei aqui. Por que eu fico assim, preso nesses detalhes? Eu trabalho na área do ensino e eu sei que muitas coisas que são básicas e que a gente não consegue consolidar, a gente talvez assim, até eu escutei falar muito sobre isso, e aquilo pode até ficar como um ensino. Por exemplo, Salmo 23 é o salmo mais conhecido de todos e o mais dito erroneamente por todos, ou a maioria. Sabia disso? O que diz o Salmo 23? Coletivamente, o Senhor. E se eu disser para você que você falou errado o Salmo 23, você vai acreditar? Vamos de novo? Eu quero ouvir bem alto vocês falaram o Salmo 23. Vamos lá? O Senhor? Não tem o I. Não tem o I. Você vai falar assim, não é possível que não tenha o I. Olha a sua Bíblia, pode ser qualquer versão. Pelo menos nisso acertamos na tradução para o português. Nós não colocamos a conjunção aditiva. Porque quando você coloca a conjunção aditiva, você está acrescentando, você está dizendo o contrário do que o Salmo quer dizer. Você está dizendo, porque o Senhor é meu pastor, não pode me faltar nada, quase que obrigação. E é o contrário. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque a mensagem do Salmo é, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E pelo fato dele ser o meu pastor, isso basta. Percebe que quando a gente faz uma leitura equivocada de um termo, um versículo só, a gente acaba criando, inclusive doutrinas, inclusive heresias, porque nós lemos de forma errada e nós achamos que pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, Ele é obrigado a nos manter ou a nos dar bênçãos. E aquilo que de fato é bênção, nós não conseguimos desfrutar, que é o contentamento, antecipado pelo nosso pastor aqui, Edgar. E o que é o contentamento? É nós nos maravilharmos com aquilo que nós já temos. Então, preste bem atenção. Por que não poderia ser Tiago, discípulo de Jesus? Porque Tiago, discípulo de Jesus, foi decapitado, foi assassinado por Herodes, bem antes de qualquer livro da Bíblia ou do Novo Testamento ser escrito. Quer dizer, o Antigo Testamento já estava escrito, né? Tem que especificar aqui que é do Novo Testamento. Então vamos por eliminação. Então, como que eu posso afirmar categoricamente, asseguradamente, que esse Tiago não é o discípulo, que poderia ser o discípulo? Mateus, por exemplo, é discípulo de Jesus e escreveu um evangelho. Por que o discípulo de Jesus não poderia escrever? Porque Tiago, ele morreu antes de qualquer escrito, qualquer registro. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 12. Aí nos sobrou quem? 2 Tiagos. Vamos para eliminação. Igual aquele aluno que está lá na prova, não sabe muito a resposta, mas vai por eliminação, por dedução. Então, Tiago, filho de Alfeu. Nenhum estudioso atribui algum escrito a esse Tiago. Percebe que quando Pedro ele escreve, ele cita Paulo, e a mesma coisa acontece com Paulo em alguns escritos, citando outros autores. Então, o Tiago, filho de Alfeu, não é citado por nenhum autor contemporâneo. Então, nós não devemos acreditar, e nenhum estudioso denominar essa carta de Tiago como sendo Tiago, filho de Alfeu. Então, o mais provável, mas o mais certo é que seja o irmão de Jesus. Só que o termo que ele coloca lá no início da carta não é irmão. Ele não ousou, ele poderia fazer isso. E eu vou ser bem sincero para vocês, se eu fosse escrever uma carta sendo irmão de alguém notável, é claro que eu ia usar
o nome dessa pessoa notável. Estou dizendo para vocês com toda sinceridade. Você acha que se eu fosse irmão de alguém notável como Jesus, eu não ia perder a oportunidade de escrever? Tiago, irmão de Jesus Cristo. Mas olha a humildade desse homem ao escrever essa carta para nós. Nem isso ele ousa. No capítulo 1, no versículo 1, que eu acredito que foi o primeiro estudo que vocês fizeram, está escrito: esta carta é de Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que ele é servo. Então nós podemos dizer que a carta tem autenticidade aí do irmão de Jesus. Respondendo a segunda pergunta, e a quem que essa carta ela é endereçada? Está no mesmo versículo, a parte B. Se ele fala, esta carta é de Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, estou escrevendo para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Por quê? Por causa da perseguição. Então os judeus, os irmãos, os nossos primeiros irmãos foram espalhados. E Tiago escreve para exortá-los, para edificá-los e trazer algum ensinamento prático. O que eu acho interessante na carta de Tiago é um ensinamento que é muito prático. Ele não vai teorizar, ele vai falar de práticas de vida. Por isso que essa carta ela é muito importante para o nosso estudo. Lutero chama essa carta de epístola de palha. Se ele enalteceu a carta aos Romanos, a carta de Tiago parece que ele não tem entendido, e em algum momento ele até fala que essa carta vai contrapor com os escritos de Paulo. Mas Calvino vai dizer que somente a fé salva, mas a fé que salva, ela não está sozinha. Então Calvino não concorda com as críticas de Lutero e vai aceitar totalmente a carta de Tiago. Ela vai ser canonizada e entra então no cânon bíblico como uma carta realmente direcionada às 12 tribos. Agora vamos mergulhar, já que identificamos quem escreveu e eliminamos os outros 2 Tiagos, a possibilidade de serem eles, e sabemos a quem Tiago está escrevendo. Vamos agora mergulhar no capítulo 2, que ele vai falar basicamente dessas duas coisas: preconceito e acepção de pessoas. Aliás, é um tema muito recorrente, talvez assim, um dos temas mais falados em redes sociais, em tudo que você vai. Hoje há algo sendo falado sobre preconceito e sobre acepção de pessoas. E às vezes algumas minorias até falam que a Bíblia, ela faz preconceito, faz acepção de pessoas. Obviamente que isso parte de alguém que não estuda o texto sagrado, porque se estudar o texto sagrado, vai perceber o quanto que a Bíblia vai falar contra o preconceito. A carta de Tiago, por exemplo, é um exemplo disso. Tiago, inclusive, vai ser muito radical com relação a essas situações. Então, no capítulo anterior, se vocês perceberam, Tiago faz um paralelo entre a religião falsa e a religião verdadeira. Agora, no capítulo 2, ele vai falar sobre o que constitui o homem religioso, ou o homem litúrgico. O que constitui a religião? Tira a fé da religião, a religião é morta. Então, para você ser um homem religioso, para você ser um homem litúrgico, você precisa de ter fé. Agora, o que Lutero talvez não tenha entendido na carta de Tiago é que Tiago, ele não vai falar de uma fé salvadora, ele vai falar de fé prática. E mais do que isso, ele vai falar de uma possibilidade de você testar essa fé. Como que você fala que é servo, discípulo de Jesus, e fala que você tem fé, se a sua fé não foi testada? Aí Tiago, ele vai propor um teste, e ele vai dizer que só há 2 formas de você se identificar: ou você é aprovado nesse teste, ou você é reprovado nesse teste. Então, no capítulo 2, ele vai falar especificamente da fé falsa e de uma fé que ela é verdadeira, genuína. Então, voltando ao nosso primeiro versículo, eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta. No primeiro versículo diz assim: meus irmãos, como vocês podem dizer que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se tratam as pessoas melhor do que as outras? Por exemplo, na reunião de vocês entra uma pessoa vestida de roupas caras e anel de ouro no dedo, e também entra outra pessoa que é pobre, vestida com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial à pessoa rica e disserem a ela: por favor, sente-se aqui no lugar de honra, enquanto disserem ao pobre: você pode ficar ali de pé, ou sente-se no chão perto dos meus pés, esta discriminação não mostrará que seus julgamentos são guiados por motivos
Percebe que Tiago, antes de introduzir o que ele mesmo quer dizer, ele cria uma encenação. Essa palavra, por exemplo, não dá uma ideia de que Tiago está sugerindo uma hipótese. Não é isso. Tiago, ele sabia o que acontecia com as igrejas da época, o que estava acontecendo dentro das igrejas. O que me deixa mais assustado é que Tiago não está falando para irmãos fora da igreja, ele está falando para irmãos dentro da igreja. Então, quando no discurso dele ele introduz essa expressão, esse termo, por exemplo, ele não está levantando um dado hipotético, ele não está fazendo uma parábola, ele não está fazendo uma citação simplesmente para aludir um fato. Não, não é isso. Ele está dizendo, talvez ele tenha imaginado uma situação comum em alguma comunidade. Ele vai até citar que isso pode acontecer numa sinagoga, porque era o termo que se usava para o local em que se estudava a palavra, que se nós fôssemos contextualizar, seria o templo. Hoje é o templo, hoje é o local que nós temos para estudar. Embora você estude a Bíblia em casa, mas aqui nós estamos expondo a Sagrada Escritura. Tiago talvez teria no nosso tempo citado um templo. Agora, para você entender a mensagem, imagina isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, pensem, por exemplo, se na quarta da palavra chegasse uma pessoa, e é claro que ele vai utilizar aqui a expressão que vai demonstrar o valor dessas pessoas da sua época. Por exemplo, na época de Tiago, na época cristã, as pessoas que tinham posses, elas eram representadas por roupas caríssimas, né? Elas faziam questão de transparecer isso. Você vai ver o caso, por exemplo, daquela moça chamada Lídia, que fazia púrpura, e púrpura era uma vestimenta, era algo que, por exemplo, somente as pessoas da alta sociedade, poder aquisitivo, poderia ter, né? Algo, por exemplo, dessa espécie. Aquelas pessoas mais simples vestiam de forma comum. E por que ele vai dizer de anel de ouro? Porque nessa época, claro que a gente tem que contextualizar para você entender, o anel de ouro seria um adorno. Eu até queria tirar um exemplo aqui, mas eu não queria expor alguns irmãos. Mas geralmente são adornos para você mostrar poder, para você demonstrar através desses objetos, através das marcas desses objetos, o quanto você tem poder. Embora nós temos algo em nossa geração que às vezes ter não significa ser. E aqui Tiago está falando de realmente pessoas que eram. Então, a tal ponto que naquela época as pessoas, para demonstrarem poder, elas possuíam muitos anéis nos seus dedos. Os dedos eram cheios de anéis. Talvez faltasse dedos para colocar anéis. Então, quanto mais anéis, significava que aquela pessoa é importante. O que Tiago está fazendo? Observe que entra uma pessoa dessa na igreja, entra uma pessoa dessa no templo. Ele vai fazer, qual que seria a nossa reação? Diante de uma pessoa que se apresenta ali na porta para os irmãos do diaconato, que é um diplomata, ou que é uma pessoa importante no nosso país, e de repente entra uma pessoa andrajoso, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que não tem nem as vestimentas corretas. Qual que é o tratamento que nós damos a essas pessoas? Eu quero acreditar e louvar a Deus se você falar assim, aqui nós tratamos igual, amém. Mas na maioria das vezes a gente sabe, e eu vou usar aqui um termo geral, na igreja um termo geral, não estou falando só da Lagoinha, nem de Rede 180, eu estou falando de forma geral. No geral, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Porque na maioria das vezes a gente pega essas pessoas de destaque e colocamos na frente. Século XIX, a igreja alugava bancos. Sabia disso? A igreja alugava bancos para levantar recursos para as suas demandas. E o que é mais interessante é que os bancos à frente eram os mais caros. Lê na história da igreja para você ver. Os bancos da frente eram alugados para aqueles irmãos de muitas posses, que eram os mais caros. Se você não tivesse condição de alugar o banco, à medida que sua posse fosse diminuindo, você ia sentando mais ao fundo do templo. Estou falando de século XIX. Então, somente para fazer um resumo, o que Tiago está fazendo é essa encenação para ele trazer um ensinamento que, se nós não entendermos esse
drama que ele está trazendo, a gente não vai conseguir entender a mensagem final dele. Por isso que ele constrói essa cena meio que teatral, que você tem que perceber, quase que imaginar mesmo de fato essas duas pessoas chegando na igreja e qual que é o tratamento que nós daríamos a essas duas pessoas. Ele vai falar: se você pegar essa pessoa que chegou toda vestida, ornamentada, e colocar no lugar de honra, você já não fez um julgamento a partir dos seus maus desígnios? E se entra uma pessoa humilde, você fala assim: não tem lugar não, ó, fica sentado lá com o rapaz do som, lá no cantinho lá, fica, e se não tiver cadeira, senta no chão. Tiago vai dizer: nós já não fizemos acepção de pessoa. Então, o que Tiago ele vai nos trazer aqui como lição? Infelizmente, por ele citar isso, ele está dizendo: existe preconceito, não deveria, mas existe preconceito nas comunidades cristãs. 2 pesos, 2 medidas. Dividimos às vezes o povo entre leigos e clero. Essa ideia da Idade Média não passou. Graças a Deus aqui não acontece, mas algumas comunidades colocam até cadeiras separadas dos demais pessoas. E não basta ser só cadeira, é uma cadeira vermelha, tem que ter destaque, porque aqui estão os santos, embaixo aí estão os pecadores, é mais ou menos assim. Então, o que Tiago vai dizer é que quem vocês deveriam dar atenção por ser espoliado, por ser maltratado lá fora e já sofrerem desse estigma, e dentro da igreja eles terem um tratamento meu, nós não usamos. E nós sempre estamos fazendo o quê? Aqueles que já têm esse tratamento, são bajulados lá fora, são honrados lá fora, quando vêm para a igreja, eles, ao invés de ter um tratamento comunitário igual, e sentir que aqui realmente eles são irmãos, que a condição dele não interfere, parece que acontece o mesmo. É isso que Tiago está alertando. Então, fazendo um resumo do 1 ao 13, de forma bem didática, o que Tiago vai tratar? Ele vai tratar o preconceito ou acepção de pessoas, e ele está dizendo que algumas pessoas, inclusive na comunidade dele, estavam fazendo isso. Eu temo que nós também, nossa geração, não estamos isentos disso. Em outras palavras, a maioria da igreja daquela época era constituída também de pobres. Quando o Tiago fala de pobres, eu vou dar aqui alguns termos que eu procurei, por exemplo, da época de Tiago, que a gente pode contextualizar. Aí você vai entender que ele está falando, do que ele está chamando de pobres: artesãos, jornaleiros, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por diária, soldados, que seria hoje os funcionários públicos, trabalhadores rurais, viúvas, órfãos, principalmente naquele contexto em que Israel tinha passado por várias guerras. Então tinha muitas viúvas e órfãos. Por isso que nos evangelhos a gente vai encontrar Jesus se deparando muito com órfãos e viúvas, porque Israel foi devastado. Então havia naquela época muitos órfãos e muitas viúvas. Agricultores, pessoas que trabalhavam para o dono de propriedades. Então, era basicamente 2 grupos, e Tiago vai falar que existiam esses 2 grupos na igreja. E o termo, por exemplo, que ele utiliza no grego para acepção de pessoas, significa aceitar a partir da aparência de alguém, aceitar a face de alguém, ou seja, aceitar pelo que ele aparenta ou apresenta em sua aparência externa. Isso é a definição de Tiago para aqueles irmãos que estavam fazendo a acepção de pessoas. Agora, por que Tiago vai dizer que isso é errado e por que isso é pecado? Primeira coisa é porque ele vai dizer que isso é inconsistente dentro de uma comunidade cristã, porque dentro dessa comunidade cristã, os seus membros têm um único Senhor, que é o Deus da glória. Então, o único que deveria ser adorado, que deveria ser honrado pela glória que ele tem, é o Senhor da glória. Agora, por que Tiago utiliza essa expressão, o Senhor da glória? Se você pegar, por exemplo, a relação que ele está tentando ensinar aqui à igreja, que é essa relação de você não fazer acepção de pessoas entre pessoas mais humildes e pessoas mais abastadas, você vai entender que ele está dizendo não na questão da divindade de Jesus, mas o que é isso? Ele está dizendo assim: olha, se o mestre, se o nosso pastor, se o nosso Senhor, ele se fez humilde, como que nós, discípulos dele,
temos um outro comportamento. Filipenses 2, 6, 8, Paulo vai dizer que ele mesmo, tendo a natureza de Deus desde a eternidade, não considerou a sua igualdade com Deus como algo para ser mantido a qualquer custo, mas ele se fez como nada. Olha a expressão que Paulo vai utilizar: ele se fez como nada, deixando de lado todos os seus direitos e privilégios. Ele poderia gozar dessas prerrogativas? Sim, mas ele abdicou disso. Para quê? Para assumir uma natureza de servo, se tornando um homem, encarnando, se tornando como um de nós. E é isso que Tiago parece ter entendido, que se o Senhor da glória, ele se encarnou, ele se tabernaculou entre nós, se ele deixou a sua glória para viver entre nós, não é possível que numa comunidade cristã haja pessoas que estejam dando glória não somente ao Senhor da glória, mas a pessoas. E o texto de Paulo vai concluir: como um homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morrendo como um criminoso numa cruz. É disso que parece que Paulo está evocando quando ele fala do Senhor da glória. Ele está trazendo o drama da narrativa da morte e crucificação de Jesus. Na igreja, jamais nós deveríamos ter preconceito ou acepção de pessoas. Aliás, deveria ser o último lugar que a gente deveria ter esse tipo de situação. É claro que no texto, no versículo 2 e 3, Tiago vai citar que acontecia essas coisas em sinagogas. O que era sinagoga? Era um lugar que tinham judeus convertidos. Não era um lugar em que as pessoas tinham trânsito livre, ou que estavam ali pessoas que não eram convertidas. Por isso a preocupação de Tiago, porque era um espaço, era uma cena enunciativa em que, por exemplo, quem estava presente nessa cena são pessoas que conheciam o Evangelho. Era um ajuntamento de judeus messiânicos, de judeus que acreditavam em Jesus, e por isso estava fazendo distinção em pessoas que vestiam vestes nobres e tinham anéis que representavam status, opulência. Mas aí a gente faz a tradução do texto, a atualização do texto, a contextualização para nós. Quais os sinais que nós emitimos hoje? Muitas vezes nós não mostramos só o que temos, apesar que isso é o contrário, como diz. Às vezes essa geração que nós estamos hoje, ela preocupa mais em ter do que ser. E ele vai dizer que isso interfere no nosso juízo que nós fazemos em detrimento às pessoas. Versículo 4: essa discriminação não mostrará que seus julgamentos são guiados por maus motivos. Por que nós julgamos por maus motivos? Pelo menos algumas sínteses. Primeiramente, porque quando nós fazemos isso, nós já separamos as pessoas por classes: os classes dos ricos e os classes dos pobres. Se você ler o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala que elogiou a comunidade de Corinto, mas em algo ele não os louvava, ele vai dizer que aquela comunidade fez o quê? Eles conseguiram bagunçar a mesa do Senhor. Na ceia tinha distinção: o grupo dos abastados ficava de um lado e os grupos dos desprovidos do outro lado. E Paulo vai dizer assim: não é dessa forma que vocês deveriam comer a ceia do Senhor. Em segundo lugar, nós fazemos também um juízo pelo interesse. Quando nós fazemos acepção de pessoas, você está tentando, mesmo que de forma indireta, levar vantagem ou tirar proveito de uma situação. Isso são pensamentos perversos. E principalmente quando nós damos tratamento diferenciado, principalmente quando entra em nossas comunidades políticos, empresários, pessoas de posse. Vamos ser bem sinceros esta noite. Felizmente, isso acontece. Pior é quando isso chega no púlpito. Pior é quando isso chega no ministério. Nós consagramos as pessoas não pelo chamado de Deus, mas pelo que elas representam. Não é novidade, nós vemos pastores e presbíteros às vezes sendo chamados ao ministério não pela vocação, mas por aquilo que eles representam. E aí vem uma reflexão que não é de Tiago, mas minha. E quando o irmão rico peca? Aí vamos supor que o irmão rico é o que dá o maior dízimo da igreja. Ele é advertido da mesma forma
que aquele irmão mais humilde, que às vezes o dízimo não é tão expressivo, e Jesus não vai olhar isso. Quando nós vimos o episódio da viúva, Jesus não olha a questão do valor, ele olha a questão do propósito. Ele vai dizer que naquela noite quem deu a maior oferta foi a que deu a menor oferta. Mas o que Jesus fala não é na questão do valor, é na questão do propósito da oferta. A viúva deu o que ela tinha, e os homens que colocavam ali grandes quantidades de dinheiro estavam dando o que estava sobrando. Então Jesus fala disso. Então, uma entrega total vai denunciar uma entrega parcial. Uma adoração total entrega uma adoração parcial. E quando isso acontece, será que nós, líderes, pastores, tratamos da mesma forma o irmão lá que tem a maior oferta com outro que nem tem condição de ofertar? Observe que no versículo 5, Tiago vai dizer: escutem, meus amados irmãos. Ele chama a atenção de novo da comunidade. Ele está dizendo: preste atenção, escutem, abra os seus ouvidos, atentem a isso. Deus não escolheu os pobres aos olhos deste mundo para serem ricos em fé. Aqui Tiago não está falando de teologia da prosperidade, nem da libertação. Ele está dizendo que os pobres, eles estão, até mesmo por causa das suas condições, mais suscetíveis ao Evangelho. E é claro que com a vivência que ele tem do seu próprio irmão Jesus, ele tem autoridade e legitimidade para afirmar isso, porque em Mateus 9, 35, 38, vai dizer que Jesus, passando por todas as cidades e vielas, eu acho importante esses detalhes do texto. Jesus não andava só por cidades, ele andava por vielas ou vilas daquelas regiões, ensinando, olha os verbos, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas notícias e curando todos os tipos de doenças. Então Jesus ensinava na cidade, mas ensinava na viela também. Jesus anunciava o evangelho nas cidades, na sinagoga, mas ele também anunciava no poço de Jacó para uma mulher samaritana, excluída da sociedade da época. E se Jesus curava o filho do centurião, ele também curava, ele ressuscitava o filho da viúva. Então Jesus, ele faz isso tanto nas cidades, em locais de destaque, quanto em locais muito simples e humildes. E o que Tiago está dizendo é: Deus não escolheu os pobres aos olhos deste mundo para serem ricos em fé. É nisso que Tiago está dizendo. Parece que os pobres, pela sua condição, eles estão mais abertos ao evangelho do que o rico. É só a gente pegar, por exemplo, o episódio de Jesus e o jovem rico. Quando Jesus vira para ele e fala assim: você sabe os mandamentos? Ele fala: sei, desde pequenininho. Sei de qual? Quer que eu cite para você? E blá blá blá, fala tudo. Ou seja, a questão aqui não é saber, a questão aqui não é conhecimento. Tanto que Jesus fala com ele assim: puxa vida, falou tudo, só faltou uma coisa, e talvez a mais importante: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Não era venda tudo e siga-me. O que mexe com esse jovem é: venda tudo e dê aos pobres, e depois siga. Por que dê aos pobres? Eles não são aqueles que herdarão o reino que ele prometeu aos que amam, diz Tiago. A acepção é pecado porque ela acaba honrando quem persegue a igreja. É algo notável que Tiago vai dizer. Quando você faz isso, você acaba honrando aqueles que perseguem vocês e falam mal de Jesus. E aqui que é nesse momento que parece que o texto ganha uma tônica mais diferente, quase que Tiago grita ao dizer: escutem o que eu estou dizendo. Se você conhecer um pouco da história da igreja, um pouco só, a história da igreja vai revelar que as perseguições provinham justamente de classes mais abastadas, como por exemplo, quem tinha um poder financeiro maior, um poder político, um poder estatal, um poder militar. Então as perseguições da igreja vinham por esses grupos. E o que Tiago está dizendo é que eu não consigo entender como, por exemplo, irmãos que são latifundiários, que oprimem os trabalhadores, donos de propriedades que oprimem os trabalhadores, quando chegam em suas comunidades, eles são honrados.
é o que ele vai denunciar, vocês vão ver quando chegar no capítulo 5, é o que ele vai denunciar lá no capítulo 5, de forma bem específica, essa relação entre senhor e entre empregados. E ele vai dizer que são esses mesmos que arrastam seus trabalhadores aos tribunais para cobrar empréstimos, além de blasfemar o nome de Jesus. Por isso que a relação de escravo é bem diferente com relação nossa que nós temos de escravo. E às vezes a pessoa, por não entender isso, fala um tanto de besteira. Qual que seria a relação de escravo daquela época? Por exemplo, a escravidão não era uma questão somente racial, não. Qualquer pessoa endividada, se ela quisesse, por exemplo, quitar suas dívidas com os credores, e aí você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, uma mulher lá que estava devendo muito, seu esposo tinha morrido, e ela fala para o profeta: olha, vê os credores que querem levar meus filhos. Então você poderia se entregar como parte do pagamento da dívida, você se tornava escravo. Percebe? Então a relação de escravo daquela época é um pouco diferente. E quem fazia isso? Quem tinha posses. E Tiago está dizendo que esses irmãos faziam isso, arrastando esses irmãos da comunidade que trabalhavam para ele, para os tribunais. E mais do que isso, nesses tribunais blasfemavam o nome do Senhor. É claro que nós não devemos generalizar. Por quê? Tem muitos irmãos que Deus concedeu a bênção de ser prósperos e serem ricos, e que são humildes de coração. Mas tem cada irmão também que às vezes não tem nada, mas você fala assim: meu Deus do céu, imagina se tivesse, sabe? Então a gente não pode generalizar. O que Tiago está dizendo aqui não é aquela questão de que, por exemplo, todo rico ele é miserento, ele é egoísta. Não, não é isso que ele está dizendo. A gente tem que tomar cuidado para não partir para os extremos. Ou dizendo também que todo pobre está nessa situação. Acepção é pecado porque, segundo Tiago, ela quebra a lei rainha, ou o termo que ele vai utilizar, a lei régia. Vamos ao versículo 8. Vocês estão fazendo o que é certo quando obedecem à lei achada nas escrituras: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas se dão atenção especial aos ricos, vocês estão pecando e são culpados de quebrar a lei. Preste bem atenção nesses versículos. Olha o que o Tiago está dizendo. Vocês estão fazendo o que é certo? É claro que no texto de Tiago está cheio de perguntas retóricas. Isso é o estilo no qual ele está escrevendo. Ele faz as perguntas para a gente refletir e a gente mesmo partir de uma dedução respondendo as perguntas que ele está fazendo. Ele está dizendo: vocês estão fazendo o que é certo quando obedecem à lei real achada nas escrituras? Ame seu próximo como você ama a si mesmo. Se sua resposta for sim, beleza? Agora, observe essa palavra mas é uma conjunção adversativa. Ele vai dizer o contrário do que disse antes. Ou seja, se você ama o seu próximo, como a lei rainha está dizendo, isso é uma bênção. Mas, entretanto, todavia, se dão atenção especial aos ricos ou faz acepção de pessoas, vocês estão pecando e são culpados de quebrar a lei. Por que ele cita essa lei régia? Porque, segundo Cristo, amar o próximo como a si mesmo vai substituir as outras 6 leis relacionadas ao ser humano. No Decálogo tinha aquelas leis que relacionavam-se com Deus e aquelas do relacionamento horizontal com o ser humano: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Então, quando Jesus disse isso, que é essa lei, ele está dizendo: quando alguém ama de fato o seu próximo, ele não vai desejar a mulher do próximo. Como é que você fala que ama seu próximo e você deseja a mulher do próximo? Quando você ama o seu próximo, você não vai invejar ou roubar o objeto do seu próximo, a casa do seu próximo. Quando você ama o seu próximo, você não vai matá-lo. Como você ama o seu próximo, você não vai furtá-lo. Você não vai fazer negócios escusos, tirando desse negócio vantagem, lucros abusivos. É dessas situações que Jesus está dizendo. É claro que ele vai dizer que os mandamentos se resumem em 2: amará o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no versículo 10 ele vai concluir essa síntese que eu disse que era um dos textos mais importantes que eu acho desse trecho. Porque preste atenção como que às vezes a gente lê o texto quase que romantizando o texto e não presta atenção na seriedade que o Tiago está dizendo.
Olha o que vai dizer: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de violar a lei como um todo. Vocês entenderam até aqui? O que ele está querendo dizer? Se você cumpre a lei, mas tropeça em um, você quebrou toda a lei. Só que para ficar mais claro, isso é um recurso que ele utiliza na sua forma de escrever. Ele vai trazer um exemplo disso, para ficar bem claro, inclusive para nós. Olha o que ele vai dizer no versículo 11: pois aquele que diz, não cometa adultério. Quem disse isso? Deus. Não cometa adultério, falando para Moisés, e Moisés registrou os 10 mandamentos. Também disse, não mate. Preste bem atenção nessa máxima. Ele está dizendo que o Deus que disse não cometa adultério é o mesmo que disse não mate. Então, olha essa máxima: se você comete adultério, mas não mata, você já quebrou a lei. Você entendeu o que ele quis dizer? É porque aqui tem um posto, e você tem que entender um pressuposto. Deixa eu deixar bem claro para vocês. Ele está chamando também de assassino quem é adúltero. Não é só uma questão do pecado pontual. Ele está dizendo: se você cometeu adultério, mas na lei falava que você não pode matar, e ao quebrar um dos mandamentos você quebrou todos, então você não é só adúltero, você também é assassino. O problema é que Tiago não para aí, porque ele deu um exemplo do não adulterarás, para chegar na máxima que ele quer dizer: amar o seu próximo como a si mesmo. Porque ele está dizendo: se você fala que ama o seu próximo como a si mesmo, mas na prática você não ama, o que você é? Assassino. Quando o texto fala que é para você não fazer acepção de pessoas, mas você o faz, você é assassino. Vê como é sério? Quando eu li essa parte, eu falei assim: o Edgar está de brincadeira, colocou justamente essa parte para eu falar. Poderia ser a parte lá da língua, né? Outra parte do texto. Os irmãos saíam assim: nossa Deus, quero nem mais ouvir o Jonas falar mais. Chamou a gente de assassino. Por que isso, querido? Você talvez não pode verbalizar, mas eu posso dizer que isso perpassa todos os nossos corações e todos os dias. Quando você está em um ônibus em que você está sentado, mas dependendo da situação ou de quem está próximo de você, você cede lugar. Ou quando você está numa fila de banco e dependendo da situação ou de quem está te pedindo aquele lugar, você cede ou não cede. E nós, embora dizendo ser cristãos, embora dizendo ser talmidins de Jesus ou discípulos de Jesus, nas nossas práticas nós fazemos o contrário. O que Tiago está dizendo é: se quebramos a lei régia, que é amar ao próximo como a nós mesmos, nós estamos também quebrando um dos mandamentos ou toda a lei, que inclusive está lá: não matarás. A lei régia nos alerta que devemos não somente amar o próximo, mas cuidar da sua reputação, pelo seu bem-estar, pela família dele, pela vida dele. Quem é de nós que temos essa preocupação? Às vezes você só fala assim: eu amo o próximo como a mim mesmo. Você cuida? Você tem essa preocupação em honrá-lo, em ajudá-lo, a sua família, o seu bem-estar, em procurar saber quais são as suas necessidades mais básicas? Ou só fazemos isso quando nós entendemos que vamos tirar proveito de uma determinada situação? O que eu acho interessante é que a Bíblia trata desse assunto de forma radical. Ele trata do preconceito, da acepção de pessoas, muito mais do que pseudos minorias pensam. E lamentavelmente, quase nós não falamos disso na igreja.
Lamentavelmente, temas como esse, sabe, preconceito, acepção de pessoas, talvez seja pelo fato de nós praticarmos mesmo esse tipo de coisa. Felizmente, de forma geral que eu estou falando. Então preste atenção, porque aí ele vai concluir o que ele quer dizer. Depois dele nos levar a essa máxima e você ter a compreensão de que a coisa é mais séria do que nós pensamos, porque não é só questão de você tropeçar em uma lei, mas em que você tropeçando, você vai fazer toda a lei ser quebrada. Ele vai dizer no versículo 12 e 13: então, em qualquer coisa que vocês façam ou falem, lembrem-se que serão julgados pela lei que nos dá liberdade. Como é que Tiago pode contradizer Paulo? Qual que é a lei que nos dá liberdade? Qual que é a lei? É o decálogo? É os 10 mandamentos? Não. Qual que é a lei que nos tirou das trevas e nos colocou para o mundo da luz? O Evangelho. O que Tiago está dizendo é que se nós fazemos ou falamos, mas não fazemos, nós temos que lembrar que o tempo todo nós estamos sendo julgados pelo nosso Evangelho, aquilo que nós pregamos. Ou seja, a nossa fala não pode ser diferente da nossa prática, o nosso discurso não pode ser diferente do nosso modus operandi, de forma alguma. E ele vai dizer: e esse juízo será sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. A igreja deveria ser a última instituição em que o preconceito ou a acepção de pessoas pudesse ocorrer. Mas infelizmente, nós sabemos que não é assim que acontece. E o que Tiago está alertando a esta comunidade é justamente isso. Tomem cuidado. Tome cuidado, porque de repente na comunidade de vocês, e é claro que eu estou contextualizando, pode aparecer diversas pessoas. A porta está aberta para todos. Mas qual que é o tratamento que nós, como igreja do Senhor, devemos dar a essas pessoas? Porque se nós fazemos distinção pela roupa ou pelo que ela é, nós já caímos no mandamento. Aliás, nós nos tornamos assassinos, porque nós tropeçamos em um mandamento. E tropeçar no mandamento, Tiago vai dizer que você tropeçou em toda a lei. E mais do que isso, há algo chamado consciência que nos acusa de que o nosso evangelho que nós estamos pregando não é um evangelho genuíno, não é um evangelho verdadeiro, é um falso evangelho. Porque nós amamos, nós dizemos amar isso: eu amo o meu próximo, mas nós não ajudamos o próximo. Quem que é esse próximo? Às vezes algumas pessoas preferem ajudar quem está longe, e às vezes até ajuda por desencargo de consciência, mas não ajuda quem está perto. Ou às vezes está mais preocupado com roupas, mais preocupado com objetos que demonstram poder. Em nossa geração nós temos diversos objetos, nós poderíamos citar diversos, em que ao serem mostrados, eles representam poder. Eu não quero citar para não expor ninguém, mas representa poder. E você sabe do que eu estou falando. O problema está justamente na motivação. Aí Tiago vai dizer: nós como igreja do Senhor devemos fazer o quê? Honrar todos iguais, dar o mesmo tratamento que você daria a todos, a sermos uma comunidade de irmãos, uma fraternidade, em que o amor seja o elo que nos liga e não nos separa, em que você vê a necessidade do seu próximo e você sinta, e você não somente sinta, mas você movimente em prol da necessidade desse próximo. O problema é que às vezes não há movimento nenhum. As pessoas passam talvez anos
na igreja, entrando e saem, às vezes do mesmo jeito que entraram. O que Tiago está nos ensinando com esses 13 versículos iniciais desse capítulo? É que se tem um lugar onde não deveria ter preconceito e nem acepção de pessoas, esse lugar se chama igreja. Porque aos olhos de Deus não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Todos nós somos pecadores. E hoje é fácil você verbalizar, você dizer isso: eu amo a Deus. Por que eu digo que é fácil? Porque hoje você conhece a condição em que Deus nos amou. Imagina você hoje ter um conhecimento de que Deus nos amou e enviou seu Filho para nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aí a gente fala assim: que grande amor, que graça maravilhosa. Então fica fácil para nós. Agora, o preço foi pago por Deus. Ele enviou seu Filho perfeito, que abdicou dessa glória e desceu até a terra, se tornou homem para viver sem pecado e morrer por cada um desses pecadores que hoje fazem preconceito e fazem acepção de pessoas. O que Tiago está dizendo é: eu não consigo entender como que vocês conseguem trocar os papéis. O pobre já é desonrado lá fora, e quando chega aqui dentro, ao invés dele receber um tratamento digno, e aí também nós não podemos inverter a situação, porque senão você passa também a fazer acepção de pessoas ao honrar o pobre e discriminar o rico. Percebe que a linha tênue, a preocupação de Tiago aqui é porque a linha é muito tênue. É mais ou menos aquela mesma linha que separa o filho pródigo mais velho, mas do outro pródigo mais... Não, o filho pródigo mais novo é o que saiu, mas daquele também que ficou, porque o que ficou também é pródigo. Se você observar, o que sai, ele sai e gasta tudo, mas volta arrependido. Mas o que fica, ele olha para o seu pai e fala assim: não é possível que você está dando a festa para esse que foi e gastou tudo, porque eu trabalhando para o Senhor tanto tempo, nenhum cabrito você me deu. Em outras palavras, o filho também que ficou estava preocupado com a herança, não estava preocupado com o pai. E infelizmente nós temos filhos que estão preocupados com a herança, não estão preocupados com o pai. Infelizmente nós temos muitos filhos que vão às comunidades, que vão à igreja somente atrás daquilo que o pai pode dar, mas não por aquilo que o pai é. Nós somente vamos atrás quando nós obtemos algo. Eu louvo a Deus para a quarta da palavra estar repleta desse jeito. Mas você sabe que vocês são honrados e privilegiados, vocês são bereanos. Porque tem alguns lugares, se você falar assim, é a quarta na palavra, é o contrário. Vão pouquíssimas pessoas. Mas faça qualquer outro movimento. Comece a fazer promessas. Olha, se você aceitar Jesus, todos os seus problemas vão acabar. Não sei se você ouviu isso uma vez. E quando eu descobri isso, eu falei assim: alguém contou mentira. Porque foi o contrário. Depois que eu comecei a seguir a Jesus, depois que eu comecei a seguir fielmente, vamos lá, não é só assim, seguir fielmente a Jesus, os meus problemas aumentaram. Porque aí você passa a ter problema, não é só com as pessoas, não, é com o diabo também. Você passa a ter problema com tanto, é em todos os níveis. Aí você fala assim: parece que eu estou vivendo num mar de tribulação. Quer que eu te dou R$1 hoje? Não vai acabar não, vai só aumentar. No mundo tereis boa vida. É isso que o texto fala? No mundo tereis. E sabe o que o Tiago vai dizer? Vocês vão chegar nesse estudo para a gente ficar alegre. Se contentem quando vocês passarem por vários tipos de provações. Não é somente um tipo de provação, é vários tipos de provações. Então não sei quem falou isso para alguém, mas que é muito sério, porque corre o risco de nós vendermos algo
que nós não conseguimos cumprir. E é sobre essas verdades práticas que Tiago está dizendo. Ele está dizendo: olha, irmãos, o evangelho que nos liberta é o evangelho que vai nos julgar. Aí preste atenção, que ele vai terminar o texto dizendo isso: você usou de misericórdia, você vai receber misericórdia. Mas se você não usou de misericórdia, você também vai ter um juízo que não usará de misericórdia. E a máxima dele, para terminar esse trecho, ele vai dizer: mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Em outras palavras, ele está chamando aquela igreja, aquela comunidade a um arrependimento, dizendo: o que vocês querem? Qual lado que vocês vão estar? Que é prática nossa. Nós temos que sair com essa verdade. O que nós queremos receber? Porque se nós usarmos de misericórdia para com todos, a misericórdia vai triunfar sobre o julgamento. E é algo que todos nós vamos passar, inclusive por nossas palavras, inclusive por nossos pensamentos, inclusive por nossos atos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esta palavra. Nós queremos te agradecer, Deus, porque sabemos que esta comunidade se preocupa em aprender, se preocupa em receber o Evangelho genuíno.